Aleluia. Cumprimenta os jovens poderosos que estão perto de você. E você pode se sentar. Obrigado, grupo de música. Agradeço também a Nino, que permanecerá comigo, para a glória de Deus. Aleluia. Você encontrou o teu tesouro? Eita, 3 pessoas encontraram, glória a Deus. Você encontrou o teu tesouro? Aleluia. Aleluia. Ele encontrou você. Resta saber se você, de fato, o encontrou também. Aleluia. Eu te convido a abrir tua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 10, na NVI. Nós vamos ler a partir do versículo 38. Lucas 10, 38. Se a tua versão é diferente da NVI, você pode acompanhar nos nossos telões. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 10, 38 vai dizer: NVI. Entendi não, estagiária. Vamos lá. Agora, ô glória. Obrigado. Seguindo Jesus o seu caminho, entrou num povoado, e certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada e com muito serviço. Diga, muito serviço. Muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. É desse trecho, a gente vai parar por aqui, é desse texto aqui que se trata essa canção que a gente cantou agora no final. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte e não lhe será, e nunca, né? E nunca será tirada como Maria. Não, tá bom. E estava aos seus pés. Então, é dessa passagem bíblica que essa canção, ela trata. E nessa passagem bíblica, a gente vê que Jesus estava caminhando, e ele entra em um povoado, e ele entra em uma casa. E nessa casa existem 2 irmãs, Marta e Maria. Agora você sabe, por ler a palavra, também por assistir filmes da Paixão de Cristo, e coisas relacionadas a isso, The Chosen, mas muito mais por ler a palavra, você conhece que Jesus ele não andava sozinho. Jesus ele sempre andava com a Reca acompanhando ele. Sempre tinha uma multidão o acompanhando. No mínimo, os seus 12 discípulos. Mas existia um outro grupo de 70 que o acompanhava também. E existiam outras multidões que se reuniam onde ele ia. Para onde ele ia e estava pregando. Uma certa feita ele estava numa casa pregando e começou a chegar gente. Daqui a pouco chegou um paralítico e não tinha como entrar. Os seus amigos subiram no telhado, destelharam aquela casa e colocaram o paralítico para descer naquele telhado onde estava Jesus. Isso significava que sempre multidões o acompanhavam. Agora imagine você, está na sua casa e Jesus, o Senhor, que já era reconhecido como Senhor, que fazia milagres por onde passava, que juntava multidões por onde passava, que ressuscitava pessoas, curava cegos, aleijados, curava todo tipo de doença. De repente, esse Jesus, ele entra na tua casa. Aí imagine você, você é jovem, mas vamos supor que seus pais não estão em casa. Não, é você e sua irmã para receber Jesus. Rapaz, tu ia
tirar o sapato que estava do meio da casa, que tu deixou. Tu ia tirar aquela roupa que está pendurada no cabide do encosto da cadeira. Tu ia correr para lavar aqueles pratos que tua mãe disse para não deixar sujo. Tu ia dar um jeito ali na casa bem rápido para receber bem Jesus. E tá Marta e Maria, mas aí Maria se senta e fica. E Jesus falando, e Jesus ensinando, e Jesus conversando, e eu imagino Maria com aquela cara, meu Senhor, recebendo dele. Mas Marta arrumando as coisas, corre, ajeita uma coisa, lava os pratos. E Marta arruma a casa e tira aquele pano velho sujo, manchado de água sanitária do meio da casa. E esconde, bota num balde, né, a bagunça, joga no mínimo para debaixo do sofá. E começa a arrumar as coisas e começa a preparar uma comida. E lembra que não tinha air fryer, não tinha micro-ondas, então não tinha eletricidade também. Então tinha que fazer um fogo ali na lenha. Fazer um fogo na lenha não tinha isqueiro, não tinha álcool e não tinha fósforo. Então tudo dava um trabalhozinho. Mas imagine, receber Jesus, eu preciso fazer alguma coisa para ele. Eu preciso colocar meus dotes culinários ali em operação para oferecer alguma coisa para Jesus. E Marta está nessa, fazendo uma coisa e outra para Jesus, servindo a Jesus. Mas Maria estava usufruindo da companhia de Jesus. Sabe o que eu quero trazer para você nessa noite? Algumas lições sobre a nossa prioridade. Nessa noite eu vou falar sobre prioridade. Sabe que é muito importante o serviço para Jesus. É muito importante servirmos a Ele. É muito importante tirarmos uma escala, cuidarmos das crianças, estarmos ali abrindo porta, fechando porta, bota casaco, tira casaco. Isso aqui foi para quem assistiu o Karate Kid, que entre jovens já não é muito um negócio que o pessoal, né, já é de outra geração. Bota casaco, tira casaco, abre porta, fecha a porta, varre igreja, ajeita a cadeira, coloca a cadeira no lugar, puxa a cadeira para frente, vai ajeitar o banheiro, vai botar um cheirinho no banheiro, vai enxugar o que os homens quando vai lá e deixa uns pingos pelo chão, aí vai lá enxugar, limpar, ajeitar. E tudo isso é importante. Mas sabe o que é o mais importante? É o próprio Jesus. E o serviço não substitui a pessoa, a comunhão com a pessoa. É porque às vezes a gente se envolve em tanta coisa no nosso dia a dia, incluindo o serviço na igreja, e a gente esquece de adorar o Senhor da igreja. A gente até serve a Ele, mas esquece de adorá-lo. A gente até trabalha para Ele, mas esquece de ter comunhão com Ele em casa, de ter comunhão com Ele no nosso dia a dia. Essa é uma das distrações que eu quero mencionar. Mas existem muitas outras. Faculdade, trabalho. Não, porque eu estou me preparando para um concurso. Eu estou me preparando para o Enem. Eu estou me preparando para isso. Ei, tudo isso é lícito. Tudo isso é bom. Tudo isso tem o seu lugar. Mas ei, Jesus tem que ser o principal. A nossa vida aqui na terra é passageira demais. É como uma fumaça. Se levanta, daqui a pouco bate o vento, acabou. Mas a eternidade, ela não acaba nunca. E o que nós fazemos agora em vida vai determinar como nós passamos a eternidade. O que nós fazemos na juventude determina como passaremos a nossa velhice. E o que nós fazemos na vida aqui na terra, que é muito curta, determina como passaremos a eternidade. Basta a gente olhar para a vida de alguns adolescentes, jovens, que não se enquadra muito bem, né, no nosso meio, mas que vivem de forma irresponsável, que fazem de tudo que não presta, que se envolve com todo mundo que não presta, que não está agindo de acordo com a palavra de Deus. E aí você olha um outro jovem regrado, olha um outro jovem que anda nos caminhos do Senhor, que estuda, que se prepara, aí começa a fazer uma faculdade e o outro está lá na farra, bebendo, farreando, e o outro está lá estudando. Aí alguém olha de fora, aí diz, rapaz, esse aqui está perdendo a vida. Olha aí, esse aqui curtindo a vida. E esse aqui perdendo. Aí passa poucos anos. Aquele que estava perdendo a vida,
está lá empregado, está lá trabalhando, está lá prosperando, está lá com sua família estruturada, e está o outro lá, se tiver vivo, porque muitas vezes se envolveu com o que não prestava e morreu antes do tempo. Se tiver vivo, muitas vezes está correndo atrás de bico aqui e ali, porque não consegue um trabalho, porque não tem uma formação, não tem uma família. Alguns já têm 2, 3 filhos em lugares diferentes, de pais diferentes, ou com mães diferentes, no caso de homens. E aí você olha o resultado daquele que foi regrado. Aí vem, rapaz, era melhor ter feito aquilo ali. Só que isso aí ainda dá para recuperar. Ainda dá para correr atrás, vai dar mais trabalho, mas dá. Só que quando a gente compara isso com a eternidade, nesse caso não vai dar. Eu vivo de qualquer jeito, eu esqueço de priorizar o Senhor, eu priorizo tudo menos o Senhor. Vai chegar um dia que está chegando e a qualquer momento vai acontecer, onde nós, os que estivermos vivos, vamos ser arrebatados juntamente com aqueles que morreram no Senhor e nos encontraremos com o Senhor nos ares. E Ele vai olhar assim e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entre para o gozo do teu Senhor. Mas outros, e isso me pega, outros vão dizer: Senhor, em teu nome a gente expulsou demônio, em teu nome a gente profetizou, em teu nome a gente fez um bocado de coisa. Ele vai dizer: ei, se aparte de mim, eu nem conheço vocês, nunca conheci vocês. Ou seja, vai ter gente se enganando, achando que está vivendo para o Senhor, achando que está priorizando ao Senhor. Às vezes até está andando junto de quem está fazendo a obra do Senhor. Às vezes até está fazendo a obra do Senhor, mas não está perto do Senhor da obra. Não está priorizando o Senhor da obra. A gente é acostumado a ouvir: porque jovem é muito difícil, porque jovem é muito volátil, porque jovem um dia está, no outro dia não está, porque jovem um dia está animado, outro dia está desanimado. Ei, o Senhor não nos chamou para sermos voláteis. O Senhor não nos chamou para um dia estarmos, outro dia não estarmos. A Bíblia diz: ei, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e tendes vencido o maligno, e a palavra de Deus está em vós. Ei, nós fomos chamados para mudar essa geração lá fora. Tem um bocado de jovem indo para o inferno porque não ouviu essa palavra. Por que não ouviu essa palavra? Porque um bocado de jovem que está dentro da igreja não se posicionou. Porque um bocado de jovem que está dentro da igreja acha que é o pastor que tem que orar, acha que é o pastor que tem que jejuar, acha que é o pastor que tem que se santificar, acha que é o líder que tem que fazer a diferença. Ei, todos nós temos que fazer a diferença. Jovem perdendo tempo com muitas ocupações. Jovem perdendo tempo com coisas lícitas até. Vamos lá para outra passagem bíblica. Lucas 14, versículo 15. Na NVI também. Versículo 16, Lucas 14, 16. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. A hora do banquete enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou a caminho para experimentá-las, por favor, me desculpe. Ainda outro: acabo de me casar e por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, o que o Senhor me ordenou foi feito, e ainda há lugar.
vamos parar por aqui. Aqui a gente vê uma parábola, e ela tem outros significados, fala sobre os judeus, fala sobre os gentios, mas vamos trazer algumas lições sobre isso aqui. Aqui, um certo homem, ele preparou um banquete. Ele disse, chame algumas pessoas. E dessas pessoas convidadas para um banquete, e entenda, banquete não é só chegar e comer. Banquete significava comunhão. Banquete significava estar junto, ter relacionamento com pessoas. Ninguém chamava qualquer pessoa para um banquete. Chamava pessoas importantes, pessoas queridas, pessoas que se queria que estivessem junto. Então o Senhor fez um banquete e disse, chame as pessoas. Os que foram chamados deram desculpas. E quando a gente vai ver as desculpas, eram coisas lícitas, coisas boas, presentes de Deus, respostas de oração. Senhor, eu comprei uma propriedade. Quem aqui acha uma maldição comprar uma propriedade? Principalmente os muitos que estão se casando aí no nosso meio. Senhor, eu comprei uma casa. Olha, o Senhor está me chamando para algo muito bom, mas olha, eu comprei uma casa, eu comprei uma propriedade, eu preciso ir lá ver. Comprei um terreno, eu preciso ir lá ver. Bênção. Outro, Senhor, comprei 5 juntas de boi. Na linguagem da gente. Para que eu vou querer 5 juntas de boi? Mas entenda, a sociedade, ela era muito baseada no plantar e colher. A economia era muito baseada nisso. E as pessoas aravam a terra com a própria mão lá, com enxada e puxando. Quem tinha mais dinheiro, mais condição, conseguia plantar mais e colher mais. E quem tinha essa condição comprava juntas de boi. E aí os bois iam arar a terra. Quanto tempo não se ganharia com isso? Então imagine, um potencial produtivo aumentou muito. Comprei 5 juntas de boi. Ou seja, agora eu estou indo para outro patamar financeiro. Agora eu vou poder investir na obra do Senhor. Agora eu vou ter dinheiro para comprar o prédio novo da igreja. Vou dar para a igreja. Comprei 5 juntas de boi, coisa boa. Mas não vou poder ir. Não vou poder estar lá. O outro, Senhor, me casei agora. Não é hora de servir ao Senhor. Não é hora de estar lá, porque o Senhor sabe como é. Início de casamento, tanta coisa para fazer, tanta coisa para organizar. Ei, se você olhar a tua vida, você nunca vai ter tempo para o Senhor. Não é porque agora eu estou no colégio. E aí colégio sabe como é, aquela definição. E vem Enem, e vem a faculdade, e vem aquilo que eu tenho que fazer. Depois, pastor, agora não dá, porque agora eu estou na faculdade. Então, é aquela correria de faculdade, sabe como é? Depois, pastor, acabei a faculdade. Agora eu vou começar a trabalhar. Eu tenho que fazer meu nome no mercado de trabalho. Não dá para servir agora. Eu tenho isso, tenho aquilo para fazer. E nesse primeiro momento eu tenho que me dedicar mais. Aí dedica. Pastor, eu fui promovido. Não dá agora, porque eu fui promovido, estou crescendo. Então o que era para 10 anos, eu consegui rápido em 1 ano. Vê que bênção. Só bênção eu falei aqui. Mas pode ser só bênção. E pode ser só coisa que te afasta do teu propósito. Ei, nunca vai ter um momento ideal quando a desculpa for maior do que o teu amor pelo Senhor. Nunca vai ter um momento ideal quando o Senhor não for o centro da tua vida. Nunca vai ser um momento ideal quando eu não amar o Senhor e não amar o que Ele ama, que são vidas que estão lá fora, indo para o inferno. Porque a gente às vezes não teve coragem de pregar. Ah, pastor, mas eu não fui chamado para pregar não. Mas você foi chamado para viver. E a tua vida, ela prega. A tua vida, ela expressa louvor a Deus ou ao diabo. Chega de ficar perdendo tempo. Chega de ficar oscilando. Ei, se o Senhor voltar hoje, e Ele disser, me mostre as tuas mãos, o que foi que você fez? Me mostra aí o que foi que você fez. E esse fez, eu não estou falando de trabalho, eu estou falando de vida com o Senhor. O que foi que você fez que mostre que você vive para mim? O que foi que você fez para me priorizar, ao invés de priorizar lá fora?
A gente às vezes é apaixonado por tanta coisa. A gente às vezes é apaixonado pelos estudos, é apaixonado pelo trabalho. E o apaixonado que eu falo não é porque você sente borboletas no estômago pelo trabalho. É porque você dedica tempo àquilo ali. Porque você entende que aquilo ali é importante. E o Senhor? Aí vive de qualquer jeito. Não porque depois eu me conserto. Não porque tem tempo. Lá no Rio de Janeiro, tem muitas igrejas dentro das comunidades pregando o Evangelho. Tem muito traficante que ora antes de assumir o posto de trabalho, na barricada lá com um fuzil. Já trabalhei no Rio de Janeiro, como policial, para ser mais específico. Eu estava do outro lado. Então tem traficante que, Senhor, proteja aí nós. E está lá, se enganando, mas está lá ouvindo a palavra. Tem igreja lá dentro pregando, ei, sai disso aí. Deixa eu aproveitar minha juventude. Deixa eu aproveitar aqui o que isso me proporciona de dinheiro, de mulheres, de farra, de liberdade. Mais para frente eu viro crente. Mais para frente eu mudo de vida. Aí todo mundo viu a operação que teve esses dias. Quantos morreram ali? Vidas preciosas para o Senhor. Bandido bom é bandido morto para o mundo e vivo para Deus. Que morreu para o mundo, não que morreu por causa de uma bala que levou, não. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Eu vi uma jovem que morreu na linha amarela, bala perdida, dentro de um Uber. Ah não, eu não estou na vida errada não, comigo está tudo certo. Ia passando no Uber, na linha amarela. Tinha nada a ver, o tiro passou, morreu. Esse pastor bate na madeira, está me agorando. Nem madeira que tem para eu bater. Não, meu irmão, você não precisa ter medo não. Mas você precisa estar pronto. E você não vai poder dizer que você não ouviu essa palavra. Você não vai poder dizer que você não teve oportunidade. Porque a palavra tem sido pregada todos os dias. Ei, viva para o Senhor. Ei, priorize o Senhor. Ei, Ele morreu por mim e por você. Não foi para a gente viver de qualquer jeito. Não foi para a gente ter uma vida passiva, esperando alguém fazer. Esperando o outro se dedicar ao Senhor. Esperando a obra do Senhor ser feita, sem que eu esteja no meio, sem que eu ame ao Senhor com todo o meu ser, com todo o meu entendimento, com toda a minha força. Ei, para de viver à margem daquilo que Deus chamou você para viver. Ele chamou você para ter uma vida apaixonada por Ele, porque Ele é apaixonado por você. Ele ama você como ninguém jamais amou e ninguém jamais vai amar. Não trate de qualquer jeito aquele que deu a vida por você. Às vezes a gente está junto de um colega, aí foi para a igreja, o colega foi para a farra. E aí, fizesse o que no fim de semana? Não fiz nada não. Rapaz, eu fui para uma festa massa, e pá, e tal. Aí o colega tem nem coragem de dizer que foi para a igreja. Porque se disser que foi para a igreja, o que é que vão pensar de mim se eu disser que foi para a igreja? Tu vai ser crente agora, tu é? Ser crente agora é? Indo para a igreja, pronto. Quantas vezes eu ouvi? Tu é besta, tu tá perdendo tua juventude na igreja. Aí, alguns desses que disseram isso, hoje estão na igreja e dizem, como eu fui besta de perder tanto tempo longe do Senhor. Que bom que deu tempo. Mas e outros que não deu tempo? Tem vários que andaram comigo, inclusive na igreja, lá em Moreno. Saíram. Dois deles especificamente, foram mortos, porque estavam envolvidos com droga. Mas a gente já viajou junto, para ir para a igreja, para ir para a conferência, no mesmo carro, indo fazer a obra do Senhor. Mas depois se distraiu, se afastou.
E o preço foi cobrado. Não pelo Senhor, mas saiu de debaixo da proteção do Senhor. Ah, o Senhor fez o mal, o Senhor matou. Negativo. A mão do Senhor está aqui te protegendo. Se você sai, a responsabilidade é sua. Você está vulnerável. Qual o nível de prioridade que você tem dado ao Senhor? Qual o nível de paixão que você tem demonstrado pelo Senhor? E Marta, Senhor, eu estou aqui fazendo tanta coisa. Fala com ela. Já viu aquela discussão de, às vezes, marido e mulher, às vezes, irmãos, com um primo. Ei, diz para ele aí tal coisa. Aí o outro, diz para ele tal coisa. E o outro fica só no meio, que ele nem diz, né? Porque o outro está ouvindo. E um diz uma coisa, o outro diz outra. Diz a ele aí tal coisa. Lembra ele aí tal coisa. E o outro no meio. Maria está lá, nos pés de Jesus. Jesus está lá, falando, ministrando, conversando. Cada conversa de Jesus é uma ministração. Não tem conversa à toa de Jesus, não. Eu queria ter escrito cada palavra que Jesus disse. Queria que tivesse escrito. Senhor, diz para ela fazer alguma coisa. Estou aqui trabalhando e ela está aí. Marta, Marta. Por que tu anda inquieta com tanta coisa? Por que tu se perturba com tanta coisa? Maria escolheu a melhor parte. E essa não vai ser tirada dela, não. Deixa ela aproveitar. Aí o Senhor diz para algumas pessoas nessa noite aqui. Ei, por que tu anda inquieto com tanta coisa? Ei, por que tu anda preocupado com tanta coisa? Ei, por que tu está angustiado com tanta coisa? Ei, relaxa. Fica aqui comigo. Ei, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu amigo, eu sou o teu ajudador. Isso é suficiente para você. Ei, relaxa, para de correr atrás de tudo. E vem aqui que eu estou te esperando. Isso aqui eu estou falando para crente e para não crente, viu? Se você é crente, ele está falando aí com aqueles que não são crentes ainda. Eu estou falando com crente também. Crente que está lá correndo com tanta coisa. E o Senhor está aqui. Ei, e o crente tal. Ei, aqui. Não, Senhor, agora não dá não, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Mas 1 a 2 vezes no mês eu vou para a igreja. O outro até diz, toda semana eu vou para a igreja. 1 vez na semana eu vou para a igreja. Ei, eu estou falando de amar, de ser apaixonado por Ele. Eu estou falando de chegar em casa, colocar um louvor e saber chorar nos pés do Senhor. Saber se derramar nos pés do Senhor. Tem aquelas músicas de eu sou, e eu vou chegar lá, e tudo isso tem o seu lugar. Ei, mas tem aquela música de tu és. E essa é a principal. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Sabe o que é chorar cantando uma música para o Senhor? Sabe o que é chorar contemplando Ele? Dizendo, ei, tu és. Sem o Senhor eu não sou nada. Ei, não vale nada. Qualquer coisa longe do Senhor não vale nada. Esses dias viralizou uma foto de Leonardo DiCaprio. Se você não sabe, ele fez um filme muito famoso em gerações passadas, chamado Titanic. Depois daquele filme ele ficou famoso. E é multimilionário. E ele estava dentro de um iate multimilionário. E ele lá, com a cara de entediado. Aí todo mundo mencionando Leonardo DiCaprio no seu iate de não sei quantos milhões, entediado. Porque tem muita gente que pensa que conquistar essas coisas é a felicidade que precisam. Não, quando eu tiver isso, mas todo mundo que chega lá diz, isso não preenche, isso não é nada. Ei, você estude, tenha uma boa profissão, ganhe dinheiro, tenha conforto. Ei, mas não esqueça o principal. Não esqueça o principal. Talvez não dê nem tempo de alguns aqui se formarem.
Tu já pensou que é urgente a volta do Senhor? Tu já pensou que é iminente a volta dele? Tem aí um cometa, 13 Atlas, estão falando, ninguém sabe se é cometa, se é nave espacial, que ela muda de direção, ela muda a velocidade. Um bocado de teoria da conspiração. Eu não sei o que é não, eu sei que isso não vai acabar o mundo não. Mas eu sei que Jesus está voltando. E isso é o que deveria chamar a tua atenção. É passar o dia estudando 13 Atlas para saber se é um ZT que vão pousar aqui na Terra não. Perrei com isso não. Se aperrei, entre aspas, com a volta de Jesus. Qualquer momento. Qualquer momento. A qualquer momento ele chega. E a gente não pode viver de qualquer jeito. John Wesley, certa vez disse, se o cristianismo é verdadeiro, ele tem toda a importância. Se ele é falso, ele não tem nenhuma importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Eu vou repetir. Se ele é verdadeiro, ele é de total importância. Se ele é falso, ele não tem nenhuma importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Mas tem muita gente que tem levado o cristianismo como algo de moderada importância. Não, eu sou crente, mas... Sabe como é, né? Eu sou crente, mas quando está eu e minha namorada só, a mão vai aqui, vai ali. Cuidado. Não há tempo para isso. Não, eu sou crente, eu vou para a igreja e pá, mas quando eu estou no meu celular só, ali é eu e o meu celular. O site que eu acesso é entre mim e meu celular. Ninguém vê. Eu até me tranco. Ninguém vê o que eu vejo. Tem gente que vê. Que eu converso com meus amigos, ninguém vê, ninguém ouve. Só a gente ali. Tem gente que vê. Alguém desobedeceu para o pecado entrar no mundo. Para o pecado estabelecer morte. Mas Deus, para pagar o preço, Ele disse, eu vou lá, vou ser santo, para que o pecado não tenha mais domínio sobre o homem. Então, assim como Adão foi, através de Adão entrou o pecado, através de Jesus entrou a restauração. E Jesus veio, e ele disse, ninguém pode fazer isso, ninguém consegue viver sem pecado, então eu vou. Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma humana, sendo reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Na época do Império Romano, a morte mais humilhante que tinha era a morte de cruz. Quando alguém tinha alguém na sua família que em qualquer tempo morreu morte de cruz, ninguém nem mencionava mais o nome dessa pessoa, porque era uma vergonha para a família. Alguém morrer com morte de cruz. Jesus veio, pregou o amor, curou a todos os oprimidos do diabo. Atos 10, 38, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Onde ele passava fazendo bem. Não matou ninguém, não colocou doença em ninguém, não fez mal a ninguém. Não, ele está ameaçando o Império Romano. Ele está levantando um movimento, ele está levantando alguma coisa diferente. Ó, vem cá, traz ele. Aí está lá Pilatos. Ó, tu é o quê? Tu é rei, é? Aí Jesus, você que está dizendo. Se você acha que ele não disse isso, tem lá, tu dizes. Então você que está dizendo. Você que está dizendo que eu sou rei. Mas o meu reino não é daqui não. Pilatos faz algumas perguntas, daqui a pouco só traz uma bacia com água. Eu não vejo nele mal algum. Eu lavo as minhas mãos. Isso era uma figura no Antigo Testamento, quando o sacerdote ele lavava as mãos antes de sacrificar o animal. Animal que ele transferia os pecados dele. Jesus era esse animal.
Jesus figurava, esse animal prefigurava Jesus. Jesus era o bode expiatório, que recebia o pecado que não era dele. E nesse momento ele disse, olha, eu lavo as minhas mãos, nele não tem pecado algum, nele eu não vejo falha alguma. Aí o povo judeu disse, olha, vocês que decidem. A gente pode soltar um, tem Barrabás, tem Jesus, vocês que decidem. Solte Barrabás. Jesus foi enviado, Jesus veio morrer por eles. Santo, perfeito, imaculado. Está lá, eles não, solta Barrabás. E esse aqui, crucifica. Soldados vêm, chicotes com pedaços de ossos. Não era uma tira, eram várias tiras. Batia, grudava e puxava. Tem um vídeo, vê se acha aí no YouTube, um médico descrevendo a crucificação. E aí vai passar cenas, eu acho que do filme A Paixão de Cristo, e a narração do que aconteceu no corpo de Jesus. Bate, aquele chicote fica grudado, puxa, arranca a pele, com músculo, com tudo. Pedaços de músculo, pele, tudo vem grudado. E o sangue escorrendo. Toma de novo, rei dos judeus, arranca. Toma de novo. E o povo lá comemorando aquilo. Daqui a pouco, ei, todo rei tem um manto, toma o teu manto, coloca um manto sobre ele. Você sabe que aquele sangue está sangrando, o corpo tem uma defesa de coagular, para você não perder todo o sangue. Então ele seca. Ele seca com o manto colado, grudado. Toma a cruz aí, carrega. E vai Jesus, sem roupa, com manto, carregando a cruz. Pela via dolorosa. A qualquer momento ele podia dizer, Senhor, envia anjos e me solta daqui. No mesmo momento seria resolvido. A Bíblia relata um anjo que sozinho matou 185 mil guerreiros. Quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco, você sabe que ele não queria cortar a orelha, ele queria cortar a cabeça. Aí Jesus disse, ei, restaurou. Ei, não são eles que estão me levando, não, eu que estou me entregando. A qualquer momento eu posso orar e o meu pai envia mais de 12 legiões. Uma legião romana equivalia a cerca de 6 mil militares. Um anjo exterminou 185 mil. Imagina, 12 vezes 6 mil. Podia eliminar a terra toda. Mas Jesus olhava para aquilo, olhava para aquela dor, sabia que podia orar e cancelar tudo aquilo, mas ele olhava para frente, olhava para mim e para você e dizia, eu vou aguentar, eu vou até o fim, eu quero restaurar minha comunhão com eles. E ele vai carregando aquela cruz. Em um dado momento cai, levanta, coloca de novo, continua carregando aquela cruz. E nesse momento os que estavam com ele, que disseram, ei Senhor, a gente não te solta por nada, a gente não te deixa por nada, a gente está contigo até o fim. E ele diz, ei, tu vai me negar ainda hoje. Nesse momento, quem foi que chegou para levar a cruz com ele? Qual dos 12? Cadê os 12 que disseram, ei Senhor, a gente vai contigo o tempo todo? Ei, a gente vai contigo até o fim, cadê? Ele estava lá carregando a cruz que era minha e que era sua. E que era deles. Mas não desistiu. Chega lá, deitam a cruz, deitam ele. Pega, puxa o braço. Pega um prego que era enorme, coloca aqui. Prega. Você sabe que uma cruz que era feita para alguém maior do que ele, não dava para colocar ele bem. Então prende, o meio está aqui, e agora tem que prender do outro lado. Puxa ele, estica, puxa, e aqui dilacerando, para caber, prega do outro lado. Agora coloca um pé sobre o outro, prega os pés. Agora levanta a cruz, sem roupa nenhuma.
quando colocaram a coroa de espinhos, que não eram espinhos pequenos, eram espinhos grandes. Pode pesquisar sobre isso se você quiser. Os espinhos da coroa de Jesus. Você vai ver que eram espinhos enormes. Colocaram na cabeça dele e bateram. E enquanto batiam nele, ele dizia: Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Levanta aquela cruz. A posição era uma posição que favorecia a asfixia. Mas pelo Antigo Testamento, um sacrifício de um animal asfixiado não valeria. Então Jesus não podia morrer asfixiado. Jesus faz todo um esforço para suportar a dor nos pés e conseguir respirar. Conseguir ficar em pé em cima dos pregos e respirar para não morrer asfixiado. No meio de todo esse sofrimento, ele diz: eu tenho sede. Alguém pega um caniço com uma esponja, molha no vinagre e diz: está com sede? Toma aí, rei dos judeus. E ele olhando para mim e para você e dizendo: eu vou até o fim. Daqui a pouco alguém espeta ele e ele perde ainda mais sangue. Conseguiram achar o vídeo? Não? Está baixando? Consegue passar no YouTube não mesmo? Quanto tempo é o vídeo? Dá tempo, passa. Tá cedo, 8:09. Eu sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. E por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder e então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Eu sou um cirurgião. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar, e os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos e os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação.
Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, nos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere, cola a carne viva, e ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus, e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lancinante e agudíssima que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte, e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada, e a cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É como acontece a alguém ferido de tétano, a isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, os músculos entre as costelas, depois os do pescoço, e finalmente os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo. Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Ele esforça-se a pequenos golpes. Se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Porque
porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz, e cada vez que quer falar ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde, e depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as cãibras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus grita: está consumado. E em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Dá para viver longe, perdendo tempo, porque eu quero curtir a vida, e curtir a vida é mais importante do que amar o Senhor. Aproveitar os prazeres que o pecado traz à minha juventude, e os hormônios que estão à flor da minha pele valem mais do que o sacrifício de Jesus por mim. Quero chamar o grupo de música. Quero trazer para nós nessa noite, para nós, uma mensagem de responsabilidade e arrependimento. Não é a gente ter pena, é a gente entender o amor que Ele teve por nós. Porque Ele fez isso o tempo todo, porque Ele quis. Porque Ele quis nos resgatar. Porque Ele nos amou a esse ponto. Não precisa a gente morrer, não precisa a gente se sacrificar. O que Ele quer é que a gente viva, considerando o que Ele fez. Se nós morremos com Ele, não faz parte da nossa vida uma vida de pecado. Ou uma vida apática. Às vezes o problema nem é o pecado. Às vezes é a apatia. Eu vivo de qualquer jeito. Eu não mergulho, eu não me apaixono. Diz: porque tu não és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar você. Ei, Ele não nos chamou para sermos mornos, para vivermos de qualquer jeito. Ei, a juventude é conhecida por paixão. Ei, a juventude é conhecida por fogo. Ei, eu chamo esse fogo para o Janga. Eu chamo esse fogo para essa região. Uma juventude apaixonada. Uma juventude afogueada. Uma juventude mergulhada. O que é que falta para essa igreja estar lotada de jovens? Falta nós, os que já estamos, termos uma vida apaixonada. Porque a paixão, ela atrai. Os outros vão olhar e: como pode? O que é que ele está vivendo que é tão bom? Eu quero ir lá também. Mas às vezes a gente não quer nem repetir. Aquela hora de repetir: diga isso. Às vezes a gente não quer nem dizer. Não, só aqui ficar.
Vê se tem um culto. Vou chego atrasado no culto. Não, tem uns 15 minutos de louvor. Eu chego lá uns 20 minutinhos atrasado. Ei, sabe? Tratar de qualquer jeito. Não trate de qualquer jeito o Senhor. Não trate de qualquer jeito a sua vida com o Senhor. Ei, é o momento de nós nos apaixonarmos. Eu quero te convidar a ficar de pé. Qual a tua disposição de cantar para Ele? Esquecendo quem está perto de você. Qual a tua disposição de adorar Ele com todo o teu ser, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma, com tudo que você é? Louvar ao Senhor. Só que o que eu te convido nessa noite não é apenas para louvá-lo aqui dentro, mas é para louvar Ele aqui dentro. E quando acabar a reunião, sair louvando a Ele na tua vida. Sair louvando a Ele na tua casa, na tua vizinhança, no teu colégio, faculdade, trabalho. Dizer: ei, eu sou apaixonado pelo Senhor. Ei, eu sou crente. Ei, eu sou servo de Deus. Levantar uma placa, uma bandeira bem grande, ao invés de se esconder com vergonha de dizer que é. Ele não se envergonhou de mim naquela cruz. Vamos adorar Ele. Eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem Ti. E eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem Ti. E eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem Ti. E eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem Ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. E à medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. E à medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti,
nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais sem ti. E eu só quero a ti e nada mais, e nada mais sem ti. E eu só quero a ti e nada mais, e nada mais sem ti. E eu só quero e nada mais, e nada mais sem ti, Senhor. Nada mais, e nada mais, e nada mais, e nada mais, Senhor. Nada mais sem ti. E eu só quero a ti e nada mais, e nada mais sem ti. E eu só quero a ti e nada mais, e nada mais sem ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E eu só quero a ti e nada mais, e nada mais sem ti. E eu só quero e nada mais, e nada mais. E eu só
nada mais, nada mais sem ti. Trocamos os amores por ti. Nós deixamos os prazeres, pois encontramos prazer em ti. Nós deixamos nossas vontades, porque ouvimos tua voz, Senhor. Abandonamos quem nós somos, pois somos novos em ti. Aleluia. E eu quero abrir a oportunidade nesse momento para quem está aqui e não fez Jesus ainda o Senhor da sua vida, ou que já fez e se distraiu por algum momento com as coisas dessa vida, mas o Senhor diz para você nessa noite: ei, olhe para mim, eu sou quem importa. Se você se distraiu, Ele não está aqui para te acusar. Ele não está aqui para te apontar o dedo. Ele está aqui para dizer: vem. Abre-se a oportunidade de receber ao Senhor como teu dono. Quem quer tomar essa decisão nessa noite? Levanta a tua mão. Existem compromissos para serem refeitos nessa noite. E o Senhor está te chamando: vem. 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 Aleluia! 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 E vida de volta. Quem mais?
Quem mais? Quem mais? Aleluia. Como Ele é bom. Ei, o mundo não tem nada para você. O que Deus tem para você está aqui. Enquanto Ele está falando com você, uma série de pensamentos vem na tua mente. Não, não é o momento, não é a hora, eu não estou pronta, não estou pronto. Toda resistência no reino espiritual, ela cai por terra em nome de Jesus. Toda ideia falsa, ela é anulada em nome de Jesus. Para a gente orar, vou perguntar pela última vez. Você vem? Aleluia. Temos uma reconciliação nessa noite. A Bíblia diz que há maior festa no céu para um pecador que se arrepende do que para 99 justos que não necessitam de arrependimento. Só me lembra teu nome. Letícia. Aleluia. Letícia está voltando para os caminhos do Senhor. Está reafirmando seu compromisso com Ele nessa noite. Letícia, repita comigo. Senhor Jesus. Mais alto. Senhor Jesus. Nessa noite. Eu decido. Pelo Senhor. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me dar vida eterna. E daqui para frente eu vou viver pelo Senhor e vou honrar esse sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Estende tua mão para cá. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós oramos pela vida de Letícia, Senhor. Que nessa noite decide reconciliar-se com o Senhor, reafirmar o seu compromisso com o Senhor. Nós declaramos um novo tempo sobre sua vida. Declaramos ela vivendo todos os seus planos e projetos. E nenhum deles sendo frustrado sobre sua vida. Mas que o Senhor a guiará e conduzirá a cada passo. Em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Agora, Letícia, veja a família que você ganhou no Senhor. Aleluia. Pode voltar para lá um pouquinho, daqui a pouco a gente... Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E agora eu quero fazer outro convite. Você que já está nos caminhos do Senhor, você que já tem vivido com o Senhor, mas parece que a chama deu uma diminuída. E o Senhor tem brasa nessa noite, tem lenha nessa noite,
Tem fogo nessa noite. Está tudo pronto. E nós cremos no poder que há na imposição de mãos. E através da imposição de mãos, algo pode reacender dentro de você. E se você quer receber algo do Senhor, uma nova unção, um novo fogo da parte do Senhor, a gente está aqui como família. Não é para julgar uns aos outros, é para orar uns pelos outros. Já aconteceu comigo, esfriar e precisar de um fogo novo ser colocado. Tem um fogo novo nessa noite, nesse lugar, para ser posto sobre você. Se você quer aumentar essa chama, vem aqui à frente, a gente vai impor as mãos sobre você. Casais pastorais, Adriana. Vamos depois de mim. Nós estamos aqui, sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. O poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém.
incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, meu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Aleluia. 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 Meu irmão, essa foi uma noite de ativação e reativação também. O Senhor não te chamou para viver de qualquer jeito. O Senhor não te chamou para ter uma vida morna diante dEle. Mas nós chamamos, nós oramos e nós cantamos o fogo do Senhor, nos incendiando. O convite do Senhor para você e para mim nessa noite é que nós saiamos daqui como tochas, vivas, acesas, queimando por onde passarmos. E você sabe que uma tocha, onde ela encosta, aquele fogo pega no que encostou. Eu declaro esse fogo pegando. Eu declaro esse fogo tocando em outras pessoas. Eu declaro esse fogo não ficando só aqui, mas se espalhando. Avivamento não acontece quando o fogo cai, mas quando ele se espalha. Eu declaro esse fogo se espalhando. E eu declaro jovens sendo atraídos para um lugar de adoração profunda, para um lugar de oração. Ei, o Senhor está te convidando para tempos na presença, mergulhado na tua casa, no teu quarto. Ei, fecha a porta, coloca um louvor e mergulha na oração. Mergulha na adoração. Ah, mas eu não estou com vontade. Ei, faz sem vontade mesmo. E naquele lugar o fogo pega. Naquele lugar você começa pela disciplina, mas daqui a pouco você continua por causa da paixão. Você começa sem vontade, mas depois você não tem vontade de sair daquele lugar. Eu declaro isso pegando. Vai ter jovens que vão ser acordados de madrugada. E você vai perceber que é o Senhor te atraindo para um lugar de oração. Ei, quando isso acontecer, não vá para o Instagram não. Dobra o teu joelho, vá orar. Se quebrante na presença. Adore, chore, mergulhe na presença. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Pare de perder tempo correndo atrás de outras coisas, deixando de priorizar o Senhor. Priorize ao Senhor e as outras coisas vão correr atrás de você. Tem coisas que você não está alcançando porque você está correndo atrás dela. Chegou o momento de você priorizar o Senhor.
e as coisas correrem atrás de você. A gente vai voltar a trazer programações mais intensas. A gente vai aproveitar férias do Rema e vamos ter programações, vamos ter programação na praia, vamos ter programação aqui. Ei, te envolve com isso. Não apenas participe, mas leve outros jovens com você. Ei, faça esse compromisso com o Senhor nessa noite, de não ser morno, não ser frio. Essa foi uma noite de reativação. E cabe a cada um de nós mantermos essa chama acesa e aumentarmos e espalharmos essa chama. A juventude do Janga será alcançada para o Senhor. Essa orla não será conhecida pelas festas, mas pelo avivamento. Eu creio em cultos ali com jovens rendidos, jovens chorando nessa orla, jovens abandonando drogas, abandonando bebidas e se rendendo ao Senhor por verem jovens apaixonados que não se envergonham do Senhor, mas que têm ousadia para viver e pregar. Nesse ambiente é muito fácil, mas vamos manter isso em lugares que precisam, lá fora. Diga: Deus conta comigo. Deus conta comigo. E eu estou aqui, para cumprir o seu chamado para a minha vida. Você consegue fazer melhor. Diga: Deus conta comigo. Deus conta comigo. E eu estou aqui, para cumprir o seu chamado para a minha vida. Você entende o que você falou? Agora é hora de cumprirmos isso. Amém? Aleluia. Pode acender. E eu quero chamar aqui à frente os líderes, Fernando e Liriel. Podem subir. Você pode sentar um pouco. Fernando e Liriel têm servido ao Senhor com amor, com excelência, com honra nessa casa já há vários anos. E é notório a todos os que têm a oportunidade de estar perto deles, do amor que eles têm pelo Senhor e por essa obra. Estão se formando no Rema agora, no segundo ano do Rema. Já ministraram a palavra, já cumpriram essa etapa e casaram-se também recentemente. E o Senhor tem grandes coisas para fazer na vida deles e através da vida deles nessa obra. Quem conduziu por tanto tempo, com tanta honra, tanta excelência, tanto amor, esse departamento de jovens foi Nino e Samanta, e eu queria uma salva de palmas para eles. Muitas coisas foram plantadas na vida de muitos jovens aqui dessa igreja, que nem são jovens mais, alguns, né? Nino e Samanta lideraram os jovens por 35 anos. Então muitos, né, já estão aí nos idosos e começaram com eles. E certamente haverá bons frutos e não será frustrada a esperança de vocês. E nesse momento eu passo a palavra para os líderes e eles conduzem aí, porque esse culto, né, vocês é que mandam aí, e eu só reclamo se tiver alguma coisa errada.